Pode falar algo sobre RP, quando fazer e quando não fazer? RP é muito simples, cara. Se o cara é mão de alface, faz. Se o cara não é mão de alface, não faz. É simples assim. Quisera eu definir isso dessa maneira, mas vamos responder a pergunta do Rafael, que é uma pergunta boa. Cara, RP vai sempre piorar o resultado financeiro do modelo operacional que você tem. Ponto. Então, a RP vai diminuir a rentabilidade de qualquer sistema operacional que você tenha. Mas então por que eu faria isso, Stomer? Eu não quero piorar a rentabilidade do sistema operacional que eu tenho. Ela piora a rentabilidade, mas ela faz o trade ficar mais confortável. Tá? Então percebe? Toda vez que você busca conforto, na vida, você acaba pagando caro por isso. Entende? Então, decidir por conforto na vida significa pagar caro. O mundo é assim. Tu decidiu que tu quer conforto, beleza, vai pagar caro por isso. Quando você entra no mundo do trading, o que é conforto? Conforto é aliviar a angústia. Conforto é diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, diminuir a dor de estar posicionado com medo de que o mercado caia, de que você perca aquele dinheiro. Certo? Então, se você não quer ter a dor, se você não quer ter a ansiedade, se você não quer ter o estresse, o que o cara faz? Ele paga por isso. Paga. Literalmente paga. E como é que ele paga? Realização parcial. Então, quando a gente faz uma RP, a gente tira a nossa bundinha da janela. Tirando a bundinha da janela, a gente sabe que ninguém mais vai passar a mão nela. A gente sabe que a gente não tem mais prejuízo naquele trade e a gente consegue ficar confortável no trade. Só que ficar confortável no trade é algo que vai diminuir o seu resultado financeiro. Então, em última análise, aqui falando muito da mentalidade de um trader, tá? Muitas pessoas reclamam das emoções. Muitas pessoas dizem que eu queria poder operar sem emoções. Não, cara. A gente não pode operar sem as nossas emoções. As nossas emoções são talvez a melhor ferramenta que o trader tenha para poder operar no mercado, por impressionante que pareça. Desde que ele estude as suas emoções. Desde que ele, quando ele tiver com uma emoção forte, ele se destaca do seu corpo, olha para você mesmo tendo aquela emoção e pensa: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou eufórico? Por que eu estou ganancioso? Por que eu estou achando que eu vou ficar milionário nesse único trade? Será que isso não é um sinal de topo? Será que eu não devo fazer justamente o oposto? Será que eu estou realmente enxergando as coisas da forma racional e lógica que devem ser feitas? Então você usa a emoção não para operar. Você usa a emoção como um alerta. Tô eufórico, vai ser topo de mercado. Tá porrando, eu tô maluco, eu vou ficar rico, é topo de mercado. E aí começa a racionalizar o que você está fazendo. Opera contra a sua emoção. Tô com medo, tô apavorado, tá caído. Ai, meu Deus do céu, você tá parando de cair. Ai, que dor. Eu quero sair. Eu quero sair muito, eu tô desesperado, eu tô com medo. É fundo de mercado. Você se destaca de si mesmo e olha pro cara apavorado e fala: cara, esse cara apavorado, será que não é ele? E será que todos os outros traders do mundo não estão exatamente igual a ele? Será que não é um fundo do mercado? Será que é o ponto de vender tudo e sair correndo, se esconder debaixo da mesa e pedir pela mãe? Então as emoções, elas são nossos maiores aliados. Quando eu tô com medo, eu tô sentindo que é fundo de mercado.
E quando eu estou eufórico, eu estou sentindo que é topo de mercado. E aí, a mesma coisa acontece quando a gente fala de realizações parciais. Quando eu estou com vontade de realizar parcial, eu imediatamente começo a me perguntar as seguintes coisas. Por que eu quero realizar parcial? Por quê? É porque eu comprei mais do que devia? É porque eu ultrapassei meu controle de risco e eu estou estressado e nervoso que aquela posição está muito grande e se cair eu vou perder muito dinheiro? É isso? E se for isso, o que significa? Significa que eu fiz merda desde o início do trade. Significa que eu já fiz bobagem lá no início do trade. Quando eu estava marcando a quantidade de papéis ali, botando 100, 200, 300, 400, 500 ações, eu já fiz bobagem ali. Quando eu quero realizar parcial, significa uma outra coisa. Eu não aceitei a perda inicial. Eu não aceitei a perda inicial. Vou mostrar um exemplo aqui. Digamos que aqui no índice futuro eu estivesse cogitando a possibilidade de comprar essa ruptura. Afinal de contas, seria uma barra vermelha ignorada, dentro de médias móveis subindo. Então eu estou pensando em comprar essa ruptura, eu colocaria o stop abaixo dessa mínima e largaria meu alvo 2 vezes o risco para cima, que é o que o modelo preconiza. Muito bem. Esse stop significa quantos pontos? Esse stop significa 450 pontos. Muito bem. 450 pontos. Então, digamos que eu desenhasse aqui uma compra, então, com 450 pontos de stop. Alvo, 900 pontos para cima. Muito bem. Se eu fizer esse trade com 5 contratos, qual que é o risco dessa operação? Se eu perder, eu perco R$450. Esse é o risco. Se ganhar, ganho R$900. Essa é a operação. Digamos, isso não é um call, só mostrando o conceito. Bom, no momento que eu faço a operação, digamos que rompesse aquele ponto, e o mercado dá uma subida, sobe uns 100, 200 pontos. E eu estou com R$200 de ganho agora. Começa a bater aquela vontade de fazer o quê? Vou realizar parcial, vou realizar parcial, vou realizar parcial. Porque afinal de contas, eu já ganhei R$200, já ganhei R$300, eu já ganhei R$400, eu vou realizar parcial. Cara, uma coisa que existe em tudo na vida é uma frase que diz o seguinte: o que está combinado não é caro. O que foi combinado não é caro. O que eu quero dizer com isso? Quando você montou a operação, você combinou com o mercado o seguinte: mercado, é o seguinte, tá? Eu aceito perder R$450. Eu estou te dizendo, toma aqui meus R$450. Mas se eu ganhar, eu quero ganhar 900. Esse é o nosso acordo. Eu já aceitei que eu perdi R$450. E quando eu ganhar, se eu ganhar, eu quero 900. Eu não quero 600, eu não quero 400, eu não quero 200. É 900. Foi isso que eu combinei contigo. O que acaba acontecendo, depois que o cara inicia a operação, é que ele pega esse acordo que foi feito com o mercado, essa combinação que foi feita com o mercado, ele pega o combinado que foi feito com o mercado e de uma hora para outra diz: cara, eu não quero mais aquele combinado, tá? Eu tô desistindo daquele combinado. Não. Não quero, não aceito mais perder os R$450. Não quero mais. Não quero. Então o cara pega o combinado, rasga o combinado, faz uma RP e, logicamente, porque ele está rasgando o combinado,
não é mais justo que ele venha ganhar os R$900 que ele havia originalmente combinado. E geralmente o que o cara faz? Ele faz uma RP parcial, então ele realiza parcial, aqui assim mais ou menos. Aí ele traz o stop da outra metade da posição para cá. E daí o mercado invariavelmente volta para o ponto de entrada dele, pega o stop da segunda metade da posição e volta a subir e vai para o alvo. É ou não é isso que o mercado faz, invariavelmente falando, quando o sujeito levanta o stop precocemente? Ele levanta o stop só para ser pego. E daí o lucro para ele, que era para ser de R$900, simplesmente vira um lucrinho de 200 pila. E o problema não é ter tido apenas um lucro de 200 pila. Não é problema isso. O problema é o seguinte. Quantas oportunidades de entrada eficientes o mercado te dá? Tu acha que o mercado vai te dar 500 oportunidades de entrada todo o tempo? Não. 90% do tempo o mercado está fechado. O que eu quero dizer com fechado? Ele está num ponto que tu não consegue comprar e tu não consegue vender de forma segura. Porque tu não está perto de suporte, tu não está perto de uma resistência, tu não tem um stop curto, tu não tem um alvo longo, tu não tem um ponto de entrada, tu não tem uma abertura decente para tomar aquela posição. Aberturas decentes, pontos de entrada seguros ou relativamente seguros, com baixo risco, eles são raríssimos. E aí o que as pessoas fazem? Eles pegam um ponto de entrada fantástico, por exemplo aqui nesse prefechamento de inversão em cima da média móvel de 60 minutos aqui, ó. Eles pegam este ponto aqui, que era um ponto maravilhoso para botar uma puta grana no bolso, e os caras fazem o quê? Eles tomam a posição, os mãos de alface sobe um pouquinho, os caras já vendem rapidinho, levantam o stop, o break-even, são estopados na segunda posição, perdem o movimento inteiro e ficam chupando o dedo. Porque não tiveram a hombridade de respeitar o acordo que havia sido feito. Tomei a posição aqui, meu stop é de 720 pontos, não aguento R$720 na minha conta de perda? Não. Então vou reduzir para 2 contratos, daí eu vou perder só R$350. E aí, toca o F3 pontinhos na RP. Percebe? O cara só faz RP se ele não está confiando no sinal dele. Se ele está inseguro. E ele está inseguro geralmente por 2 motivos. Ou ele não está confiando no sinal, ou ele tomou uma posição maior do que devia. Ah, mas não tem nenhuma estratégia fantástica para se assumir uma RP e aí a RP financiar o resto da operação? Sim. Lá vem o sujeito me dizer o seguinte. Lá vem o sujeito me dar o seguinte argumento. Tá, olha minha sacada. Olha minha sacada de gênio. Eu sou esperto. Eu sou o cara mais esperto do planeta. Olha minha sacada de gênio. Olha o que eu faço aqui, ó. Olha meu estilo de operar. Eu vou tomar aqui, quando romper, por exemplo, esse inside bar aqui. Meu stop fica imediatamente abaixo dessa mínima. Então eu tenho aqui um stopzinho de 660 pontos. Aí eu vou tomar aqui 100 contratos. Então eu tomo 100 contratos aqui.
meu stop de 660 pontos. Só que aí é o seguinte, Stormer, eu realizo 99 contratos com 10 pontinhos. Porque se eu realizar 99 contratos com 10 pontinhos, 99 com 10 pontinhos me dá quanto? Me dá 990 pontos. Aí como eu tenho 990 pontos de ganho já, e meu stop naquele um contrato é de 660 pontos, eu já fico no lucro. Sacou meu esquema? Ou seja, ele bota 99 contratos dele a 10 pontinhos acima, sobe 10 pontos, fica com o stop residual dele de um contrato aqui embaixo, e aí deixa o trade dele evoluir para 2 vezes o alvo, 3 vezes o alvo. E ele se acha extremamente esperto com isso. Faz uma RP rápida, da maior parte da posição, e fica com o residual ali. Tá? Eu chamava isso de ponto de alijar o risco. O que é o ponto de alijar o risco? Ponto de alijar o risco é o seguinte. Deixa eu pegar aqui um gráfico semanal. Tá? Vou pegar aqui um gráfico semanal. E vou pegar aqui um papel como... Vamos pegar... Não sei, Vale 3. Pode ser Vale 3. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ao invés da Vale 3, vamos pegar a Petro. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que é o ponto de alijar o risco, que é uma técnica que eu descrevi em 2002. Tá? 2002, sim. Então assim, basicamente o ponto de alijar o risco é o seguinte. Lá em 2002 eu descobri um sistema operacional muito simples e altamente eficiente para operar a Petrobras. O sistema operacional é basicamente o seguinte. Compro a ruptura da máxima da última semana em Petro. Então esse é o ponto. Comprar a ruptura da máxima da última semana em Petro. Sempre. Alvo. 8%. Stop. Stop. Retração de 61 da barra rompida. Então vamos lá. Nesse cenário, o cara compra a ruptura da máxima da semana anterior na Petro aqui. Tá? O stop do sujeito na retração de 61. Então o stop sujeito fica aqui, nesse ponto. Então ele comprou quando rompeu, o alvo dele é 8% para cima. Bateu 8%, liquidou o trade. Próximo trade. Quando rompe a máxima na semana seguinte, ele tem mais uma compra. Aí ele compra aqui, coloca o seu stop na retração de 61 de novo. Stop está aqui embaixo. Alvo 8% para cima. Bateu 8% de ganho, liquida o trade. Foi embora. Aí na semana seguinte, rompeu a máxima de novo? Rompeu. Ele tem mais uma compra. Então ele comprou aqui de novo. Alvo 8% para cima. Bateu 8% de ganho? Liquida o trade. Pronto. Aí nessa semana aqui, ele toma posição nessa ruptura e daí leva o stop de 61 dessa amplitude. Então aqui levou um stop. Aí na outra semana ele toma mais uma posição, alvo 8% para cima. Que não foi atingido ainda, aqui e aqui. Bateu 8%, terminou o trade. Aí na semana seguinte, mais uma tomada de posição aqui, alvo 8% para cima ou retração de 61. Sistema absurdamente simples. Nível de acerto do modelo. 70% dos trades dão certo. 70% dos trades dão certo. Mais do que isso, se vocês fizerem o teste de vocês, nos últimos 10 anos,
nos últimos 10 anos, usando esse modelo, tu não teria tido um único ano no prejuízo. Nem em 2008, eu operei esse sistema em 2008. Tá? Em 2008, operando na compra, eu ganhei 14%. Operando Petro. Em 2008, no meio do crash de 2008. Sistema absurdamente oligofrênico. Mas assim, ó, oligão total. Um sistema que não precisa nem metade do cérebro funcionando. Aí, tá? Uma vez tendo esse cenário, eu comecei a fazer o seguinte, tá, mas quem sabe eu começo a alijar o meu risco? Quem sabe eu começo a fazer algum tipo de RP? Né? E aí, o que foi a ideia que eu pensei? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Digamos que o sujeito tivesse comprado a 14,08 a posição. 14,09 seria a posição dele. Então ele comprou em 14,09. Tá? E daí, o ponto de alijar o risco, que eu chamava na época de par, tá? Seria o quê? O preço que eu posso vender 70% da posição e com isso anular o risco dos outros 30% que ficam na carteira com o stop original. Então digamos que eu tivesse definido o meu stop aqui, ó, abaixo de 11,99. Então é um stop de R$ 3,10. Tá? Então um stop de R$ 3,10 é o stop dessa operação. Se eu comprar, dar um exemplo, se eu comprar 1.000 ações, qual que é o risco dessa operação? O risco dessa operação aqui, comprando 1.000 ações, é de R$ 310. R$ 310. Esse é o risco. Tá? Então, o risco financeiro, risco de 310. Bom, se esse é o risco, então eu preciso verificar quanto que esse papel tem que subir para que eu vendendo 700 ações eu ganhe R$ 310. É simples assim. Mas na verdade não é tão simples assim. Por quê? Porque quando eu vender 700, se eu vender essas 700 no lucro, quando eu for estopado, eu não vou ser estopado mais em 300, eu não vou ser estopado mais em 1.000, vou ser estopado somente em 300. Então, na verdade, o risco que eu vou estar exposto vai ser o risco de 300 ações com stop de 3,1 reais, o que dá um risco de R$ 93. Então, se o papel subir o suficiente para eu vender 700 ações e eu ganhar R$ 93 com isso, as 300 ações que ficam na minha carteira não tem mais risco. Ok. Então o que eu preciso fazer com isso? O que eu preciso fazer com isso para descobrir a forma de... O preço que eu vou ter que estar vendendo é... Eu tenho 700 ações. Eu quero buscar R$ 93. Eu vou dividir o meu preço que eu quero, digamos assim, compensar e que eu quero segurar, né, que eu quero manter como livre de risco. E daí no momento que eu fizer isso, eu vou pegar e ver o seguinte, ó, R$ 93, que é o que eu quero livrar do risco, eu vou dividir pela quantidade de ações que eu vou vender, 700. O que significa que se a Petrobras subir 13 centavos a partir do ponto que eu comprei e eu vender 700 ações ali, os outros 300 não tem mais risco. Isso se chama ponto de alijar o risco. E aí, como o meu ponto de entrada foi em 14,09, eu vou somar 14,09 e eu encontro que se eu vender a 14,22, 700 ações, eu consigo ficar com 300 ações no meu stop lá em 11,99 sem ter absolutamente nenhum risco no resto da minha operação. E eu posso deixar daí minhas 300 ações e irem para o meu alvo de 8% sem ter absolutamente mais nenhum estresse.
E quanto é que o papel tem que subir, cara? Cara, ele tem que subir de 14,08 para 14,22, o que é uma altinha patética. Que ela faz assim, ó. Dá um guspe e já chega no ponto. Então o ponto de alijar o risco, a grande vantagem que eu vejo nele quando a pessoa utiliza, é que, cara, o nível de estresse da operação cai dramaticamente, porque o papel subiu um pouquinho, tu já realizou parcial, tu já saiu fora de par da tua posição, tu vai ficar com 30% da tua posição para buscar o teu alvo final. Defeito disso. Quando tu ganhar, tu vai ganhar só em cima de 30%. Esse é o defeito. Entendeu? Esse é o defeito. Quando tu ganha em cima de 30%. Aí fica ruim, né? Fica ruim. Mas é aquilo que eu estava dizendo. Você está trocando conforto, porque é uma forma de operar muito mais confortável, por rentabilidade. Por rentabilidade. Cada um dos senhores vai saber exatamente qual que é a maneira que interessa a vocês operar. Davi Salomão. Ih, já são 14 horas e 55 minutos? Que é sério? O tempo passou assim tão rápido. Eu fiquei falando. Meu Deus do céu, cara. Deus, peço desculpas. Vamos olhar aqui. Acho que eu falei demais. Não é 93, é 900, dá 930 reais. Não é 930 reais, cara. 300 ações, deixa eu ver. Vamos até botar aqui. Até fazer o cálculo. 300 vezes 3. Tem razão. 930 reais. Tem razão. Eu teria que calcular diferente. Eu teria que fazer 930 dividido por 700. Teria que subir daí R$1,32. Perfeito. Ainda bem. Ótimo. Aí eu tô com 3.100 de risco. Tá certo. O Jean Carlos corrigiu ainda a tempo da minha explicação. O bom é que vocês conseguiram entender pelo menos o conceito, né? Isso vocês conseguiram entender. O cálculo da etapa errada. Vamos olhar ali outras perguntas. Ó, legal. Já ganhei dislike. Eu fico feliz quando eu ganho dislike. Porque quando eu ganho dislike, eu sei que eu tô incomodando alguém. E a minha função aqui realmente é incomodar as pessoas. Por quê? Fazer com que as pessoas percebam ou questionem as suas posições. Quando você está muito confortável em cima das suas posições, você não está evoluindo. Então toda vez que eu incomodo alguém, eu fico feliz, porque eu estou fazendo basicamente aquilo que é a minha função como professor. Tirar as pessoas da zona de conforto. A gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Então toda vez que eu falo, e aquilo produz na pessoa um dislike, se a pessoa for minimamente inteligente, ela vai pensar o seguinte: por que eu fiquei tão revoltado com o que ele disse?